Olá, terceiro ano. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns casos especiais da primeira lei de Mendel. Então, na semana passada, nós já fizemos uma avaliação a respeito do conteúdo inicial, tá? Nós aprendemos a fazer cruzamentos, a interpretar alguns termos que são usados na genética, tá? E também a interpretar um pouquinho sobre o resultado que o cruzamento nos dá. Tá? Além disso, nós também vimos como interpretar os heredogramas, que são aquelas genealogias. O professor precisa saber se de fato vocês estão entendendo esse conteúdo que foi passado na última semana, que é o conteúdo da última prova. O professor entende que esse conteúdo inicial da genética costuma causar bastante dúvida. E como eu estou longe de vocês, eu não consigo fazer um diagnóstico preciso para saber as dúvidas que vocês estão tendo aí na casa de vocês. Portanto, pessoal, se vocês não conseguiram entender o conteúdo da nossa primeira avaliação, converse com o professor pelo WhatsApp. Na semana da Páscoa, o professor se dispôs, né, a tirar dúvidas dos exercícios para avaliação. Praticamente ninguém tirou dúvida com o professor, e eu estou achando muito estranho o fato desse terceiro ano estar entendendo tudo, né? Porque ninguém está perguntando para mim. Se eu não estou em contato com vocês na sala de aula, eu preciso que vocês tirem as dúvidas comigo. Eu estou à disposição para ajudar vocês. Terceiro ano, o conteúdo que nós vimos a respeito da primeira lei de Mendel é esse conteúdo inicial aqui, que se chama dominância completa. Tá? Quando a gente cruzava dois heterozigotos, né? Estou dando um exemplo aqui de cruzamento entre dois, né, entre heterozigotos. Se eu cruzava um indivíduo azão-azinho com outro azão-azinho, eu fazia aquele cruzamento, né, vou colocar aqui em azul, porque o vermelho não está dando para ver muito bem no vídeo, né? Então, esse indivíduo, vamos supor, né, que seja ali o pai, né, na hora de mandar o espermatozoide, ele vai mandar o espermatozoide contendo ou essa característica, que é o azão, ou então essa outra característica aqui, que é o azinho. E da mesma forma, nós também vimos, né, que no caso do sexo feminino, também acontece a mesma coisa. Na hora de fazer o ovócito, né, o ovócito ele vai mandar apenas um conjunto de cromossomos. Então, ou ele vai mandar, né, passar a carregar ali o azão, ou então o ovócito vai carregar a outra característica, o azinho. E nós já aprendemos a fazer esse cruzamento com o quadro de Punnett no conteúdo inicial, conteúdo da primeira prova, né? Então, se esse espermatozoide aqui fecunda esse ovócito, vai gerar um indivíduo homozigoto dominante, e eu espero que tudo bem eu dizer isso para vocês, porque já foi falado na aula da primeira prova, né? Homozigoto dominante. Se esse espermatozoide fecunda esse ovócito aqui, eu vou ter um heterozigoto. Se esse espermatozoide agora fecundar o outro ovócito, eu também vou ter um heterozigoto. E se esse espermatozoide aqui fecundar esse outro ovócito, eu vou ter um homozigoto recessivo. Bem, o cruzamento é esse. O cruzamento, ele não vai mudar, tá? Quando a gente fazia as nossas interpretações lá na prova passada sobre a dominância completa, a gente tinha que basta um gene dominante para determinar a característica. Vamos supor ali que fosse, sei lá, a cor do olho, né? Basta ali ter um, não importa se é azão, ou então um azão-azinho, basta um gene dominante, ele já determina a característica. Isso tudo que eu estou falando para vocês é uma revisão do conteúdo da prova da semana passada, que é da dominância completa. Então, de 4 possibilidades, sempre quando eu cruzava dois heterozigotos, eu tinha essa proporção de 1, 2, 3 genes dominantes para um recessivo. Por isso que na hora de fazer a proporção, né,
na dominância completa, sempre a proporção era de 3 para 1. 3 genes dominantes para 1 recessivo. Pessoal, mais uma vez, eu vou perguntar para o terceiro ano. Até aqui, nessa revisão da prova anterior, ficou alguma dúvida? Porque hoje eu vou introduzir um conteúdo diferente. Eu vou passar para vocês alguns casos especiais, como se fosse uma exceção da regra de Mendel. Casos especiais da primeira lei de Mendel, tá? Se você tiver dúvida com relação ao conteúdo da primeira prova, que é da dominância completa, que é isso tudo que o professor disse até o momento, se você não conseguiu entender algumas interpretações, conversa com o professor pelo WhatsApp, que eu fico à disposição para ajudar o terceiro ano. Tenho me preocupado bastante com o Enem de vocês. Se essa não é ainda a preocupação, que comece a ser a de vocês também. Sobre a dominância incompleta, que é a nossa aula de hoje. Tá? O que vai mudar daqui para frente? Bem, o cruzamento continua a mesma coisa, a forma de fazer o quadro de Punnett continua a mesma coisa. O que muda agora na dominância incompleta é a interpretação desse quadro aqui, é a interpretação do resultado. Professor, como eu vou saber quando o exercício fala que é uma dominância incompleta? Bem, o exercício ele vai trazer no enunciado alguma dica para você. Por exemplo, ele pode dizer no enunciado que trata-se de uma dominância incompleta, ou então ele pode falar que quando cruzou essa característica, nasceu uma característica intermediária. O exemplo mais comum, né, que a gente tem da dominância incompleta é quando a gente cruza uma flor vermelha com uma flor branca. Né? Uma flor vermelha com uma flor branca, nasce uma flor rosa. É uma característica intermediária. Entendem? Se você cruzou essa característica e nasceu uma intermediária das duas, trata-se, então, de uma dominância incompleta, tá? Que não segue à risca aquela dominância completa que nós vimos na primeira prova. Entendido? Então, por exemplo, né, nós temos alguns casos, como o azão determina a cor vermelha, e o azinho determina a cor branca. Quando eu cruzo o vermelho, azão, com o branco, azinho, nasce 100% dos indivíduos heterozigotos. Acontece que, quando nascer esse heterozigoto, ele vai nascer uma característica intermediária, tá? Agora, na dominância incompleta, vai ter isso. Nasce uma característica intermediária. Isso é uma novidade que não existia no conteúdo anterior. Tá? Então, se eu pegar esse heterozigoto aqui e cruzar entre eles, olha só, tem o mesmo cruzamento aqui, certo? Tem ali um rosa cruzado com outro rosa. O cruzamento vai ser exatamente o mesmo, mas a interpretação agora é diferente. Veja que, quando eu tenho homozigoto dominante, azinho, determina a cor vermelha. Então, eu tenho a proporção de 1 vermelho. Agora, aqui, esse heterozigoto, ele não vai ser vermelho como a gente tinha visto na aula da primeira prova. Tá? Esse heterozigoto aqui e esse heterozigoto aqui determina a cor rosa, um intermediário. Então, eu tenho a proporção de 1 para 2, e terminando a interpretação do cruzamento, eu tenho o azinho, que é a cor branca, ok? Então, nesse caso, eu tenho 1 vermelho, 2 rosa e 1 branco. A proporção agora, na dominância incompleta, é a presença desse intermediário aqui. Então, veja,
Na prova anterior, toda vez que eu cruzava dois heterozigotos, né, bastava um gene dominante para determinar a característica, né? Eu sempre tinha aquela proporção de 3:1. Agora, a partir de hoje, nesse conteúdo da dominância incompleta, eu vou ter, então, a proporção de 1:2:1. O exercício, ele vai te dar uma dica avisando que não segue à risca aquela primeira lei de Mendel, que ele tem uma pequena modificação. E essa dica é a presença de uma característica intermediária. A junção entre os dois. No caso aqui, cruzou vermelho com branco, nasceu um rosa. Ótimo, é um intermediário. Outro exemplo também, por exemplo, se ele pega uma semente alongada e cruza com uma redonda. Veja, duas características diferentes, uma alongada e uma redonda. Nasceu uma oval, característica intermediária. Toda vez que o exercício do Enem te dar essa dica de surgir uma característica intermediária, trata-se de uma dominância incompleta. E a interpretação do resultado agora é diferente. Entendido? Certo? Veja que agora eu não tenho mais a proporção de 3:1 como era na prova passada. Eu tenho proporção de 1:2:1. Tá? O professor vai compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês exemplos, né, que a gente tem da dominância incompleta. Foi? Foi. Então, olha esse exemplo aí. Veja que eu tenho aí, né, uma flor vermelha de um lado, azão, e a outra flor branca de outro lado, que é o azinho, a geração parental, tem o P ali do lado, né? Quando cruzou essas duas, nasceu uma característica intermediária na F1, que é uma flor rosa. E se eu cruzo essa flor rosa heterozigota, igual o professor fez aqui no cruzamento, né, de dois heterozigotos, nasce a proporção de uma vermelha, duas rosas, uma branca. A proporção de 1:2:1, né, que é o que o professor acabou de fazer aqui. O cruzamento, novamente falando, continua a mesma coisa, só muda a interpretação do resultado. Combinado? Eu tenho aqui um outro exemplo também, mostrando ali a florzinha vermelha, a florzinha branca. Quando cruzou os dois, nasceu uma característica intermediária, a rosa. Tá? Essa é o ponto-chave da interpretação do exercício, para saber que não obedece à risca aquela primeira lei de Mendel que a gente viu na primeira prova. E quando faz aí o quadro de Punnett, né, para gerar a F2, vocês estão vendo que nasce a proporção de 1 vermelho, 2 rosa, 1 branco, proporção de 1:2:1. Certo? No caso da codominância, a codominância ela vai ser muito parecida com a dominância incompleta. Então, o nome sugere, né, dominância incompleta seria o quê? É que não tem algo que domina completamente. Não é nem o vermelho e nem o branco que domina, entendem? Agora, a codominância, o co na frente, mostra que as duas vão dominar juntas. Então, por exemplo, no caso da codominância, se eu cruzo uma flor vermelha com uma flor branca, vai nascer isso daqui, ó. Opa, aqui eu tenho a vermelha, a branca, a rosa, que ainda é a dominância incompleta. A codominância seria isso. Os dois dominam junto, tá? Nasceu mesclado. Nasceu vermelho e branco ao mesmo tempo. Então, se eu cruzo uma vermelha com uma branca e nasceu os dois, as duas estão dominando ao mesmo tempo, trata-se agora de uma codominância, tá? Eu tenho várias florzinhas, como essas que eu estou mostrando, para vocês perceberem casos clássicos da codominância, quando domina junto, tá? Então, cruzou uma vermelha com uma branca, nasceu esse mesclado, vermelho e branco simultaneamente. Os dois estão dominando ao mesmo tempo.
Tá? Tenho também casos que acontecem, por exemplo, em animais, né? Quando cruza ali o branco com o preto e nasce o malhado. E aí, quando eu vou, então, para F2, né? Quando eu cruzo esse heterozigoto, malhado com malhado, observe que também tem a mesma proporção de 1 para 2 para 1, tá? O professor vai cancelar a tela aqui. Então, pessoal, aqui no caso de uma codominância, eu também tenho a proporção de 1 para 2 para 1. Igualzinho na dominância incompleta. A diferença é que a dominância incompleta nasce uma mistura das duas características, criando uma característica intermediária, né? Vermelho com branco, nasceu o rosa. Dominância incompleta, tá? Na codominância é quando os dois estão juntos. Cruzei o vermelho com o branco, nasceu um mesclado. Vermelho e branco, que é o caso da florzinha ali que o professor mostrou, tá? Então, percebam que na dominância incompleta e na codominância, ambas eu vou ter essa proporção clássica de 1 para 2 para 1. A interpretação é diferente. Tanto na dominância incompleta quanto na codominância, o exercício no enunciado, ele vai te dar alguma dica que foge da regrinha tradicional que nós fizemos na primeira prova. Entendido até aqui, povo? Vamos agora para a outra exceção da regra da primeira lei de Mendel, que é o caso do alelo letal. Então, eu vou manter aqui o mesmo cruzamento para vocês verem, perceberem que o cruzamento em si não vai ser alterado. O que altera é apenas a interpretação do resultado, tá? O alelo letal, como o nome já está sugerindo, trata-se de uma característica letal. Uma característica que, quando o indivíduo carrega, ele morre ao nascer. Ou já nasce morto, ou morre assim que nasce. Tá? O alelo letal, existe tanto o alelo letal dominante, quanto também o alelo letal recessivo. O professor vai compartilhar a tela novamente para mostrar exemplos. E o exemplo mais clássico que a gente tem, né, que aparece em todos os livros, é o exemplo da pelagem dos ratinhos. Então, vamos lá. Veja. Aqui no caso desses ratinhos, né, eu tenho ali a presença de um heterozigoto, casão, casinho, cruzado com casão, casinho. Cruzei dois heterozigotos, né? Veja que eu estou seguindo sempre o raciocínio de comparação com dois heterozigotos. Nesse caso, quando cruza, né, casão, casinho com casão, casinho, quando tem um duplo dominante, um homozigoto dominante, o exercício ele vai te dar essa dica, ele vai falar o que é letal, se é o dominante ou se é o recessivo. Perceba que nesse caso, quando o ratinho nasce com homozigoto dominante, nasce morto, é um alelo letal, não sobrevive. Quem que sobrevive então? Aqueles heterozigotos que nasce amarelo, ou então aquele ratinho marronzinho que é o recessivo, azinho, azinho, tá? Então, trata-se de um alelo letal dominante. Nasceu duplo dominante, homozigoto dominante, é letal. Ou então o exercício vai te dar uma outra ideia, tá? Que é o quê? Que é quando o recessivo, ele é letal, tá? Aqui eu tenho um outro caso, uma outra situação, que ele também mostra, né? Que no caso, quando fica azinho, azinho, é letal, morre. Então, ou vai ser o azão, azão, que é letal, ou então vai ser o azinho, azinho, que é letal, e isso o exercício vai te falar. O enunciado vai te falar, tá? Então, voltando aqui para o quadro. Veja que no alelo letal, eu tenho uma proporção que vai morrer, não vai estar vivo. Seja ela o dominante, se for dominante letal, quem que sobrevive? Sobrevive esses dois heterozigotos e
2 heterozigotos e um recessivo. Veja que no alelo letal eu tenho a proporção de 2 para 1. É uma diferença. Não obedece nem à regra clássica da dominância completa e nem nesses casos de dominância incompleta e codominância. Então, no alelo letal, a interpretação do resultado tem que ser diferente. Sempre um deles, desses 4, um deles vai morrer e 3 vão sobreviver. Seja ele o letal dominante, que daí sobrevive 2 heterozigotos e um recessivo, ou então seja o letal, o recessivo. O exercício pode falar para você quem é o letal, se é o dominante ou se é o recessivo. Se é no caso do recessivo, também vai manter 1 para uma característica e 2 para outra característica. Tá? Alelo letal, proporção de 2 para 1. Certo, pessoal? Entendido até aqui? Ok. O professor agora vai falar sobre os alelos múltiplos. Tá? Os alelos múltiplos. O exemplo que o professor vai usar aqui nos alelos múltiplos, por enquanto, para essa próxima prova nossa, é a pelagem dos coelhos. Nós também temos os alelos múltiplos na tipagem sanguínea, que é o nosso sistema ABO, sangue do tipo A, tipo B, tipo AB, né? E na tipagem sanguínea vai ficar somente para o segundo bimestre, tá? E aí a gente tem um caso aí também que a gente vai ver sobre codominância, né? O caso do sangue AB, por exemplo, é um caso de codominância, mas a gente vai ver isso mais no segundo bimestre. Por enquanto, o que nós vamos estudar? Compartilhar a tela com vocês. Eu vou mostrar para vocês a situação que nós temos na pelagem dos coelhos. Veja, eu tenho aqui 4 coelhinhos diferentes, um do outro, tá? Esse coelho marronzinho, né, ele é o selvagem, que se chama agute. Toda vez que vocês verem essa palavra agute, trata-se do selvagem, tá? Nós podemos ter características de moscas agute, sempre o agute é o selvagem, tá? A característica selvagem. Então, eu tenho pelagem marronzinha, coelho agute. O cinza é o chinchila. Eu tenho também o Himalaia, que é aquele branquinho, com as extremidades pretas, que é orelha, focinhos e patas, né? E eu tenho também o albino. Então, perceba aqui que nos alelos múltiplos, eu não tenho só 2 características, ou uma característica intermediária. Eu tenho aqui o agute, eu tenho o chinchila, eu tenho o Himalaia e, por último, o albino. Eu tenho vários alelos. Significa, pessoal, que eu vou ter mais de um dominante aqui. Por isso que é alelo múltiplo, que mais de um domina. Tá? E eu represento, vocês estão vendo ali, né? O agute, tá? Que é o que domina sobre todos os outros. O agute, né? Ele é o mais dominante de todos. Depois, o chinchila, ele só vai ser dominante em relação ao Himalaia e ao albino. O chinchila não domina sobre o agute. Seguindo o raciocínio, o Himalaia, que é aquele branquinho com as extremidades mais escuras. O Himalaia, ele só vai ser dominante em relação ao albino. O Himalaia não domina sobre o chinchila e sobre o agute. E eu tenho, por último, o recessivo de todos, que é o albino. O albino, ele é o recessivo sobre todos os demais. Então, perceba que nesse caso de alelo múltiplo, o que eu tenho de diferente aí? Eu tenho um padrão de dominância. Eu tenho mais de um gene que domina. E sempre eu vou ter um gene que domina mais sobre os outros. Entendido?
Essa é a diferença nos alelos múltiplos. A gente vai representar, vocês estão vendo aí as letrinhas que o professor está colocando aí no vídeo, né? O professor vai finalizar a tela para vocês prestarem atenção melhor aqui, tá? Veja. Em vez de eu usar o azão, azão, ou o azão, azinho, tá? Um dominante e um recessivo, a única coisa que vai mudar no alelo múltiplo é que eu vou usar umas letrinhas diferentes, tá? O agute, ele vai ser representado pelo cesão, que é o selvagem, coelho selvagem. O chinchila, ele também é dominante, mas ele não domina tanto quanto o selvagem. Então, eu vou representar, em vez de azão, eu vou representar ele assim, o cesão com CH aqui em cima, como se fosse a mesma coisa, tá? De um azão. Eu simplesmente coloco o cesão com CH para representar que ele é o chinchila. Entendido? É no lugar, isso tudo, cesão com CH é no lugar de um azão. Ok? Não crie aí tanto pânico com relação a isso. O Himalaia também é um dominante. Então, eu vou usar um cesão no Himalaia, mas ele não é tão dominante quanto o chinchila e quanto o agute. Significa, então, que eu vou representar o Himalaia com C e um H. Seria isso daqui, ó. Um C e H, no lugar de um azão. E o albino, como ele é o recessivo, então eu vou usar a letrinha minúscula, que é o Czinho. No caso do albino, só vai nascer albino quando for duplo recessivo, Czinho, Czinho. Tá? Muito bem. Vamos para alguns exemplos agora de cruzamento. Tá? Veja que o agute, ele pode ser cesão, cesão. Ele pode ser o cesão com CCH, que é o chinchila, vai ser agute também, porque apareceu um cesão, ele vai dominar sobre todos os de baixo. Ele pode ser o cesão com o Himalaia, também vai ser selvagem, agute. Ou então ele pode ser um cesão com um Czinho. Todos esses 4 casos, né, tendo um cesão, ele já domina sobre todos os outros. Então, aqui eu tenho exemplos de como que pode ser o genótipo de um agute. Homozigoto, heterozigoto para chinchila, heterozigoto para Himalaia e heterozigoto para albino, ok? Todos esses 4 casos vai nascer um coelhinho agute, um coelhinho selvagem. No caso do chinchila, o chinchila, ele pode ser homozigoto, que é o CCH com o CCH. Veja que aqui é a mesma coisa que eu colocar azão, azão. É a mesma coisa. Só que eu vou representar essa letrinha aqui em cima. É a única diferença em terceiro ano. Não entre em pânico com relação a isso, tá? Então, o chinchila, para nascer um coelhinho chinchila, ele não pode estar junto com um agute. Ou ele vai ser homozigoto, ou então esse coelhinho chinchila, ele vai ser heterozigoto para Himalaia, chinchila heterozigoto para Himalaia. Ou então ele pode ser o chinchila heterozigoto para albino. Chinchila heterozigoto para albino. Qualquer um desses 3 casos vai nascer, né, um coelhinho chinchila. Seguindo o mesmo raciocínio, o coelhinho agora Himalaia, que é aquele branquinho com as extremidades escuras, né? Ele não pode estar, para nascer o Himalaia, ele não pode nascer nem junto com o gene agute e nem junto com o gene chinchila. Então, no caso do Himalaia, ele pode ser, né, homozigoto para Himalaia, ou então ele pode ser heterozigoto para albino. Himalaia, heterozigoto para albino. Nessa situação, nasce também um coelhinho Himalaia. Certo?
E para nascer, então, o albino, que é aquele todo branquinho, né? Para nascer o albino, só pode ser o duplo recessivo. Ok? Por quê? Porque ele não tem dominância sobre nenhum dos anteriores. Tá? Professor, mas se ele é o recessivo, por que nasce tanto coelhinho branquinho, tanto coelhinho albino? Simples, terceiro ano. É porque é cruzado esse albino com outro albino. E quando a gente cruza um duplo recessivo com um duplo recessivo, vai nascer 100% albino. 100% recessivo. É por esse motivo que nós temos uma quantidade maior de coelhinhos branquinhos, coelhos albinos. Tá? O professor vai dar um exemplo agora de cruzamento. Tá? Então vamos lá. Vou inventar aqui da minha cabeça um exemplo agora. Vamos supor que eu tenho um coelho chinchila heterozigoto para Himalaia, cruzado com um Himalaia heterozigoto para albino. Vamos ver. Né? Acabei de inventar agora aqui uma característica. Qual é o genótipo desse coelhinho aqui? Chinchila heterozigoto para Himalaia. Se ele é chinchila, ele vai ter um CH. E como ele é heterozigoto para Himalaia, ele vai ter um CH. Esse daqui é o genótipo do coelho chinchila heterozigoto para Himalaia. O Himalaia é heterozigoto para albino, ele vai ser o CH e albino Czinho. Então eu vou fazer um cruzamento agora, tá? Daqueles casos ali, desses dois indivíduos que eu acabei de inventar aí da minha cabeça, tá? Eu vou cruzar esse com esse. Faço o quadro de Punnett do mesmo jeito que o professor ensinou. Esse coelhinho aqui, quais são os dois gametas que ele pode formar? Ele pode passar para frente esse gameta aqui do chinchila, CCH, é como se fosse um asão. Tudo isso daqui é como se fosse um asão. E ele pode formar também esse outro gameta aqui, que é o CH. Continuando. Esse outro coelhinho também vai formar dois gametas. Um CH, vou colocar aqui, CH, como se fosse no lugar de um asão, né? Porque é uma coisa só. E ele pode formar também um albino, um gene albino. Faço o cruzamento da mesma maneira que eu venho ensinando desde o primeiro dia de aula. Esse é dominante, eu coloco ele na frente. CH, desculpa, vamos aqui. CH com CH, certo? CCH com CH. Esse com esse vai ficar CH com CH. Esse daqui com o albino vai ficar CCH com Czinho. E esse daqui com o albino vai ficar CH com o Czinho. Certo? Vamos interpretar agora. Depois que eu faço o cruzamento, é muito importante eu fazer a interpretação do cruzamento. Tá? Esse coelho aqui, ele vai nascer o quê? Veja que nasceu um chinchila, certo? O chinchila domina sobre o Himalaia. E esse daqui também vai ser chinchila, certo? Então, eu tenho dois chinchilas aqui. Esse coelho agora, veja que ele vai ser Himalaia, certo? E esse coelho aqui de baixo também vai nascer Himalaia. Então, eu vou ter a proporção de um chinchila para um Himalaia. É a mesma coisa que 2 e 2, né? Mas eu coloco na forma simplificada, como a matemática ensina, sempre simplificar. Né? Veja, então, que nesse cruzamento que o professor acabou de inventar aqui da minha cabeça, nasceu, só pode nascer coelho chinchila e coelho Himalaia. Nesse cruzamento, é impossível nascer um selvagem e é impossível nascer um albino, ok? Terceiro ano,
O professor vai disponibilizar uma lista de exercícios para vocês treinarem, então, a dominância incompleta, a codominância, o alelo letal e os alelos múltiplos, que é a da pelagem do coelho. Qualquer dúvida, terceiro ano, o professor fica à disposição para ajudar vocês. Meu foco é ajudar vocês a se dar bem no Enem. Estou à disposição. Qualquer coisa, pergunte pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até mais.